E aí, meus amiguinhos tricolores, como vocês estão? Felizes? Vocês estão felizes? Assim como eu? Hã? Porque é o seguinte, né, galera? Caiu. O treinador que não treinava. E agora vem o Crespo, que a gente também tinha falado que seria uma boa. Por quê? Porque não é um técnico extremamente caro, igual todas as outras opções. A galera tava postando coisa de Jorge Jesus. Você imagina quanto que esse cara ia pedir de dinheiro do São Paulo? Ah, mas a Superbet pagar, vai achando. Gente, olha, vamos lá. Passo a passo aqui. Pra tentar não perder absolutamente nada, porque são muitas coisas pra ser ditas aqui por causa disso. Primeiro de tudo, a diretoria é frouxa. Eles não iam demitir o Zubeldia. O Zubeldia, pelo que falou os caras, né, as vozes repórteres do São Paulo, Gabriel Sá e André Hernan, o Zubeldia pediu pra sair porque ele... Olha isso, galera. Olha isso. Prestem muita atenção nisso aqui. Nós víamos que o cara não treinava o time. Nós víamos há meses que o cara não fazia o time jogar. E ele tava vendo isso. E foi ele que pediu pra sair de novo. De novo. Porque falaram que ele já tinha pedido antes e não deixaram. Ele já tava vendo que não tava rolando mais. E a diretoria só não mandou embora por causa de multa, por causa de dinheiro. Pra você ver o buraco que o São Paulo se encontra. Ai, porque os caras já não. Deixa o São Paulo afundar, porque a gente vai ter que pagar a multa e vai ter que pagar o próximo. Sei lá quanto que o próximo vai pedir. Vai que a gente toma no rabo, o cara pede mais, porque a gente só tá pagando 1 milhão pra comissão do Zubeldia, né? Então você imagina o próximo que vai vir. Ou seja, a gente cai. O importante é não pagar o próximo mais. Cara. E aí eles não iam pedir, eles não deixaram. Falaram, não, Zubeldia, a gente não vai aceitar. Deixa passar as férias, a gente vai ver isso mais pra frente. Só que o Zubeldia tava vendo que ele não tava entregando mais. Ele tava vendo que a torcida já tinha visto que ele não tava entregando mais. Que a torcida já não tava aguentando mais. Por quê? Porque, cara, com certeza, se vocês viram, o cara, vamos falar um negócio aqui. Como pessoa, o cara deve ser excelente. Deve ser um baita cara. Como profissional que eu digo, faz o trabalho dele, vá lá, treina, vai no horário, tal, não sei o que, uma pessoa profissional. O cara podia ser 100% profissional. Só que no futebol, em qualquer coisa, na verdade, a pessoa vai fazer o trabalho dela, só que às vezes o trabalho dela não engrena. E às vezes é questão de local. Às vezes você tá indo num lugar e o negócio não vai. Aí você tenta numa outra empresa e o negócio vai muito bem. E o futebol, ele funciona desse jeito, galera. Ele funciona desse jeito. Por exemplo, a gente sabe um caso muito gritante, que é o Arouca. O Arouca no São Paulo, ele não jogou nada. Ele não foi um jogador, nossa, meu Deus. Não, o Arouca foi um jogador bem meia boca no São Paulo. Em compensação, antes do São Paulo e depois do São Paulo, ele jogou muita bola. Ele jogou muita bola no Santos, jogou muita bola, se eu não me engano, no Fluminense. Posso estar errado? Não lembro. Eu lembro que foi no Rio, em algum time. Jogou muito. Então,
O Zubeldia tava acontecendo isso. Não tava rolando mais. É a mesma coisa com o Crespo que tá chegando agora. Se você se recorda, o Crespo chegou um momento que o São Paulo tava perigando de ser rebaixado. E aí a galera pediu pro Crespo sair porque não tava dando mais. Porque tava todo mundo com cagaço. Não tava rolando. E aí o cara foi pra Arábia e foi campeão. De novo. Porque ele foi campeão aqui, saiu, foi pra lá, foi campeão. Então, é questão de sensibilidade. É questão de sensibilidade. É questão de você ver. É por isso que eu sempre repito neste canal. E todo mundo que vem aqui sabe que eu sempre falo isso. O problema do São Paulo é gestão. Não só gestão, mas principalmente gestão. Gestão do quê? Gestão do clube e gestão do futebol. E aí, muita gente fala, porra, não dá pra falar mal do Muricy. O Muricy é ídolo. O Muricy é ídolo como jogador do São Paulo, como técnico do São Paulo. Agora, como coordenador de futebol do São Paulo, ele aparentemente fez um bom trabalho na gestão do Crespo. Quando ele começou. E eu não sei o que aconteceu nesse meio do caminho. E aí a gente ouve ele dando entrevistas. A gente ouve ele explicando o trabalho dele, que o trabalho dele é mais... ninguém vê, mas tá lá, que os jogadores vão falar com ele direto. Mas sabe por que os jogadores vão falar com ele direto? Porque os jogadores não conseguem ver esta abertura no Zubeldia. Porque se sentissem, os jogadores não iam falar com o coordenador de futebol. Eles iam falar com o técnico. Por isso que, por exemplo, hoje, lá em 2002 e em outros, o negócio é o técnico. O técnico é o paizão. É o técnico que faz a família, né? Que os caras, família escolar, família, o Muricy em 2006 a 2008, né? Então, o que eu digo é, se a função do Muricy hoje simplesmente se resume a falar com os jogadores, a tentar conversar com o técnico, por exemplo, com o Zubeldia, a gente não sentia que ele tinha esse sabe? Esse match. Com o Dorival parecia que o match deu muito, porque eles já se conheciam há muito tempo. O Dorival, ele conversava muito com o Muricy, e com certeza era uma conversa muito diferente da que o Muricy tinha com o Zubeldia, tá entendendo? Então, é completamente diferente. E eu acho que com o Crespo, talvez seja mais diferente. A única coisa que eu tenho mais confiança no Crespo é que o Crespo gosta de usar a base. O Crespo ganhou com a base do São Paulo. Sabe? E o Crespo, ele joga de uma maneira muito diferente da do Zubeldia. Eu vi numa entrevista alguém falando, eu não lembro aonde, me perdoem, mas era alguém falando que o Crespo, ele tem um jeito de jogar. Ah, eu lembrei. É o técnico o ex-técnico do Atlético Goianiense. O gordinho. Esqueci o nome dele agora. Que ele falou, cara, é muito difícil jogar com o Crespo. Porque o Crespo, ele joga no 11 contra 11, só que é 1x1. Marcação individual toda hora. E aí o que acontecia? É muito chato. Ele falou, é muito chato você jogar com um time assim. Por quê? Porque é sempre 1x1. É sempre 1x1. É sempre 1x1. E sempre aparece 1x1. Então tipo, a gente sabe que o quê? Que agora a individualidade vai sobressair no time do Crespo. Como sobressaiu lá atrás. Lá a gente tinha o Benítez, cara, de 10. Lembram-se disso? Era o Benítez. Hoje é o Oscar. Hoje é o Alves. Que eu de verdade, eu acho que o Alves, ele tem tudo pra ser melhor que o Benítez, cara.
Então, eu acho que foi uma boa trazer o Crespo agora. Eu acho que o São Paulo ele tem um problema de gestão. Ele precisa de um coordenador técnico que coordene o São Paulo. Igual eu expliquei no vídeo passado, se você não assistiu, assista, da derrota pro Vasco. Que eu explico isso, né? Que o São Paulo precisa de um cara que faça uma gestão. Ele precisa um coordenador que coordene do São Paulo. Porque, por exemplo, o São Paulo hoje ele não tem cara, ele não tem característica nenhuma. Você não sabe o que é o São Paulo. Você não sabe como joga o São Paulo, sabe? Você não tem ideia. E aí, o que acontece? Qual é o outro problema do São Paulo muito grave hoje em dia? É a mídia são paulina. É a mídia que está nas maiores mídias. Ou seja, Plihal, Arnaldo, Tirone, o Vitor Birner, o Cicinho agora, que deu de ficar defendendo o Zubeldia. Depois foi pra Band e parece que piorou absurdamente. Eu gostava do Cicinho do SBT. E outros, o Luca Bop, que também é um que tá aparecendo agora e, putz, não dá, não tenho a menor paciência pra ouvir sequer as opiniões desse cara do São Paulo Futebol Clube, porque são opiniões que todas divergem do que eu vejo. Tipo, ele vê um futebol, eu vejo outro. Então, esses caras são um câncer pro São Paulo. E eu não sei, alguns eu culpo forte, mas tipo, outros, você tenta entender que é porque o cara está numa mídia grande, e essa mídia, ela precisa fazer exclusivas, ela precisa que o clube ofereça material humano, às vezes, para fazer uma entrevista, para fazer tipo um programa, igual o Plihal faz no dele, chamar jogadores, né? Então esses caras, eles precisam dessa porta escancarada para eles fazerem os programinhas deles. Então, esses caras, eles não podem criticar. Eles não podem. Eu acho que os dois na verdade, eu boto mais o Plihal nessa história, por quê? Porque o Plihal tem um programa dele. O Vitor Birner, ele tá num programa de várias pessoas ali. Ele não tem um programa dele, né? E ele também, pra mim, ele tá numa hierarquia menor também que o Plihal. O Plihal, ele já tá numa hierarquia maior, aparentemente, dentro da ESPN. Então, só que daí, por que eu falo isso? Por que eu tô diferenciando? Porque, por exemplo, o Vitor Bueno, o Bueno já não fala igual o Vitor Birner. Ele já tem uma outra opinião muito forte. Então você já começa a ver que, na verdade, é realmente um câncer, uma opinião cancerígena. Não é uma opinião embasada numa obrigação. Porque, tipo, olha, eu preciso ter essa opinião, eu preciso falar isso, porque senão eu perco o programa, eu não tenho quem trazer do programa, eu perco contatos e tudo mais. O Vitor Birner já não. O Vitor Birner é, tipo... foda-se. É a opinião ruim dele mesmo. O Cicinho também. O Arnaldo e o Tirone, eles precisam ficar lambendo. Por quê? Porque eles querem que o canal deles... Agora, se vocês perceberem, o canal deles está tentando aumentar. Então, o que antes era só um papo, agora eles estão mandando jornalista para fazer pergunta em coletiva, né? Vocês já viram alguém falando, opa, não sei o que, cara Arnaldo e Tirone. Então, eles querem se tornar uma arquibancada tricolor. A verdade é essa. A verdade é essa. Eles viraram e falaram, pô, se a arquibancada tricolor tá lá, por que nós não estamos? Eu tenho quase certeza que alguém ali falou esta frase. Pô, peraí, se a arquibancada tricolor que os meninos estão fazendo lá, eles estão na coletiva, por que nós não estamos? Se a gente, pô, macaco velho, tem contato na diretoria, por que não? Então, eles estão tentando aumentar. Só que eles... diferente do arquibancada tricolor, que são várias pessoas, várias cabeças pensantes ali que, pô, que dão a cara mesmo. Não é tipo, por exemplo, 2 caras e aí alguns aparecem. Não, é sempre vários
A cada hora que passa tem algum lá. O Arnaldo Tironi já é o Arnaldo Tironi e amigos, parece, entendeu? Então, só que eles são os maiores lambissacos dessa diretoria. Porque eles criticam, mas eles criticam leve. Isso quando criticam. Por eles, o Zubeldia estava no time. Vocês conseguem entender isso? E esses caras estão na linha de frente da mídia grande, que o povo, o grande povo, assiste esses caras e imagina quantas pessoas pensam que eles representam o torcedor. E eles não representam ninguém, eles representam uma panelinha bem pequenininha de torcedores medíocres que acham que o Zubeldia não era o problema. Sendo que o Zubeldia quase tinha mais cartões do que de vitórias. O Zubeldia não entrega um futebol bom desde a derrota contra o Botafogo na Libertadores, gente. É muito tempo. É muito tempo. No final do ano, o papo era: tá em sexto, ficou lá na semi da Libertadores, foi legal, valeu a pena. Ano que vem vai ser um outro ano. Legal, vamos esperar. O grupo relaxou, não foi o problema do Beldia. O grupo relaxou. Meia verdade nesse papo. Meia verdade. Por quê? Porque o grupo realmente relaxou, mas o técnico também relaxou. E aí, no começo do ano, erraram na gestão, meteram uma Disney, depois voltaram, entregaram o Paulista pífio, fomos eliminados pelo Palmeiras, ganhamos férias, praticamente, e aí, na hora de treinar, chegou contra o Sport, nada, e aí continuou o Brasileirão horrível até o momento, horrível, mas para todos esses caras, o Zubeldia estava fazendo um bom trabalho. Eu acho que esses caras só vão ver que o Zubeldia não estava fazendo um bom trabalho quando qualquer técnico, e não o Crespo, mas qualquer técnico chegar e fazer algo minimamente melhor. Porque o minimamente melhor já vai dar uma diferença absurda. O problema é se nós voltarmos a jogar futebol e chegarem vários jogadores. Por exemplo, voltar Ferreirinha, Lucas, não sei o quê. Por quê? Porque aí os caras vão falar o quê? Aí, ó, o problema não era o Zubeldia. O problema é os caras que não estavam. Eu queria tanto que esses caras não voltassem, que o time continuasse esse contra o Vasco. E o Crespo fizesse esse time contra o Vasco jogar. Aí, meu amigo, ia todo mundo pra cima desses caras falar assim: e aí, filho? O problema não era o Zubeldia, o problema não era o grupo, não era o técnico, era exemplo. E aí? É o mesmo grupo. E aí? É isso. É sobre isso. Né? E esses caras, todos eles estão falando a mesma coisa. O problema não era o técnico. Vocês vão ver. O grupo vai continuar sendo o mesmo. E vai ser isso. Virou essa bipolaridade. Mas a bipolaridade entre quem? Entre esses caras e o torcedor. Porque o torcedor, se você vê nas redes, a grande massa não aguentava mais o Beldia. Não aguentava. Então o problema é gestão. O problema é essa mídia, que é esses caras que acham que representam São Paulo. Cara, não sei se vocês já viram o Arnaldo. O Arnaldo, ele usa o argumento que é o seguinte: que eu e o Arnaldo Tirano, nós temos o setor Arnaldo Tirano Morumbi. Porque a gente sabe a voz do torcedor no Morumbi. Não sabem de porra nenhuma. Primeiro que o torcedor não é sequer 60 mil. Se o Morumbi tivesse cheio, coisa que nunca tá 60 mil. Tá 50, 45, 40. E não é todo mundo pensa igual. Nem a maioria.
Você sabe porque, mano, eu também já fui no estádio e eu já ouvi a galera puta, não aguenta mais o Zubeldia. Então é o setor Arnaldo Tironi que ama o Zubeldia. É o setor da plaquinha, Zuzu te amo. Porra, tá ligado? Então nós precisamos ser melhor representados, galera. Na grande mídia nós estamos pessimamente representados, porque são caras que têm uma opinião que é uma opinião laceada pela obrigação profissional de ter umas portas abertas para exclusivas, para convidar jogadores para participar de programa, entendeu? São obrigações profissionais. Esses caras eles não podem, se tivessem uma opinião parecida com a nossa, esses caras eles não sei se poderiam dar, dependendo de quem for. Por quê? Porque eles sabem que se eles derem opinião... Por exemplo, você acha que um Barolo da vida, que vive criticando a direção, conseguiria ter uma exclusiva no canal do Barolo? Barolo entrevista Casares. Você acha que isso ia acontecer? Não ia acontecer. Por quê? Porque o Barolo critica esses caras. E o Barolo já conseguiu até treta com esses caras. Esses caras não gostam do Barolo. Então, tipo, você vê exemplos gritantes de quem lambe ganha, quem não lambe não ganha nada. É simples assim. E hoje o torcedor é representado pelos caras que lambem essa diretoria que só faz cagada. Então, o São Paulo hoje, ele vai ganhar um técnico que vai mudar o ar do São Paulo, que vai mudar o jeito de jogar do São Paulo, e nós precisamos entender que o São Paulo esse ano já não ia ganhar nada. Essa é a primeira coisa que nós temos que entender como torcedores. Falar, opa, pés no chão, nós não iríamos ganhar nada esse ano. Então, se o Crespo chegar e for eliminado da Libertadores, ou demorar um pouco para botar o negócio no Brasileirão e subir a tabela, é um tempo. Porque ele vai chegar, vai implementar. Se a diretoria fosse menos lixo do que ela é, ele ia chegar e ia começar a treinar agora os jogadores. Só que os caras estão de férias, meus amigos. Os caras estão de férias. Precisa de férias, os coitadinhos. Eles estão muito cansados. Então precisa de férias. Então, seria bom se eles treinassem, usassem esse tempo para treinar, pegar o novo jeito do treinador, ele botar já uma ordem ali e a gente ter alguma chance de ter menos dor de cabeça no restante do ano. Não é questão de, nós temos chance de ganhar alguma coisa. Não, é questão de não se ferrar. Esse ano é isso. Esse ano vamos botar ordem, lutar para ficar numa parte legal da tabela do Brasileiro. Quem sabe, um milagre, pegar uma Libertadores. Mas milagre. E a Libertadores, se chegar, o Copa do Brasil, se chegar, vai chegando. Mas sem pensar, tipo, puta, perdeu, esse cara é horrível. Por quê? Porque ele precisa de tempo agora. Porque se o Zubeldia teve esse tempo absurdo, qualquer um que entra depois vai ter que ter. Qualquer um vai ter que ter. Pelo menos um ano. Porque se o Zubeldia teve um ano, qualquer outro vai ter que ter. Então é isso, galera. Vamos esperar agora a cena dos próximos capítulos. Vamos esperar. Até o momento, agora são 8h40, tá? Até o momento não tinha saído o anúncio do São Paulo. Tinha saído só o anúncio da loja do São Paulo. Que a loja do São Paulo
postou a pulseira, né? Postou a pulseira, postou alguma coisa do Crespo. Então a loja já deu a contratação. Então é isso. Vamos esperar o anúncio oficial. Vamos esperar as férias, né? E aí a gente vai ver. O São Paulo vai contratar, o que eu acho que é bem provável. Vamos ver quem volta. Vamos ver quem vai demorar mais para voltar. E tem essa também. Agora tem que esperar não só os treinos, mas a galera que tá parada também ter a oportunidade de treinar, porque não adianta. Agora mudou o treinador, vai mudar tudo. E aí, por exemplo, se o Ferreirinha, eu vou dar um exemplo bem errado, tá? Se o Ferreirinha voltar assim 3 meses, então, tipo, volta o futebol agora em julho, em setembro o Ferreirinha volta, o Ferreirinha ia ter que ainda pegar o jeito do Crespo de. Tá entendendo? Então não vai ser uma coisa rápida. Agora que mudou de treinador, agora tem que ter paciência. É o correto. E o que a gente tem de lado positivo o Crespo é um cara que tirou o São Paulo da fila. O Crespo é um cara que tem um jeito de jogar interessante para as características dos jogadores que estão no São Paulo hoje, caso de Ferreirinha, Lucas, os meninos da base, o Lucas Ferreira, o Luca, o Rian Francisco. Então, tipo, ele tem peças ali que ele gosta. O jeito de jogar dele precisa dessas peças, porque a gente não tinha lá atrás. A gente não tinha peças. Não sei se vocês se lembram disso, mas nós não tínhamos peça naquela época. Então, ele vai ter peças e é um cara que tinha o sonho de ver o Morumbi lotado. E ele vai ter a Libertadores agora. Ele vai ter as oitavas da Libertadores, ele vai ter as oitavas da Copa do Brasil. Ele vai ter ainda jogo contra... A gente vai jogar, acho que contra o Corinthians em casa. Então, tem várias horas para ele ver aquele estádio cheio ainda. E é isso, cara. Vamos que o Tricolor não pode parar. Tamo junto.